Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. A advogada Sandra Weber comentando sobre o direito digital, que agora é tendência nas empresas. O advogado Marcos Tavares Leite analisando um importante tema para os empresários, além de dicas e curiosidades. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o economista Otto Nogami. Fique conosco! Muitos projetos sobre reforma tributária, propostas, sugestões têm sido apresentados e até mesmo tramitam no Congresso Nacional. Todavia, dada a sua complexidade, muitas vezes se vê a dificuldade de implementação e votação, aperfeiçoamento dessa reforma tributária, pois abrange não só tributos federais, mas também estaduais e municipais. Com isso, o Ministério da Economia e a Receita Federal vem trabalhando na elaboração de um novo projeto de reforma tributária a ser encaminhado ao Congresso Nacional, específico para os tributos federais. No caso, ele criaria um IVA nacional, que reuniria num único imposto IPI, PIS, COFINS e IOF. A folha de salários também seria desonerada, com uma redução das alíquotas pagas pelos trabalhadores e a eliminação da contribuição patronal. Essa seria substituída por uma espécie de CPMF, um imposto que seria pago por todos os contribuintes, um imposto universal, incidente sobre valores de pagamentos ou sobre pagamentos de operações financeiras. Esse poderia ter uma alíquota mais reduzida, substituiria a contribuição patronal do INSS e com essa alíquota reduzida, ela seria paga por todos aqueles que fizessem algum tipo de pagamento, algum tipo de operação financeira. Amplia-se a base arrecadadora, amplia-se o número de contribuintes e, portanto, se permite uma alíquota e uma tributação mais baixa. É interessante porque mesmo aqueles que estão na informalidade, ou seja, todo tipo de operação, acaba havendo algum tipo de tributação. No que diz respeito a ICMS e ISS, isso ainda ficaria para uma segunda fase, porque há muito o que discutir com estados e municípios, tanto no que diz respeito a alíquotas aplicáveis, a questão da guerra fiscal, quem seria o ente arrecadador, repasses e créditos. Portanto, isso seria ainda numa outra etapa. Ainda sobre o imposto de renda, que não deve ser apresentado ainda nesse momento, mas provavelmente no final do ano, também teríamos uma alteração, onde haveria uma alíquota padrão, tanto para pessoa física como pessoa jurídica, de 20%, e uma proposta de isenção para aqueles que recebem salários de até 5 salários mínimos. Portanto, toda proposta que simplifica e desonera é bem-vinda, porque é sempre uma forma de incentivar o investimento, incentivar a atividade produtiva, ampliar a base de arrecadação e, portanto, ser mais equitativa e também, consequentemente, gerando mais empregos. Com isso, maior número de contribuintes, maior circulação de mercadorias, mais fatos geradores e a maior arrecadação, mesmo com uma tributação menor. E a simplificação essencial para que todos se mantenham regulares. Nesse sentido é que o Simp vai acompanhar cada um desses projetos para que eles sejam realmente eficazes, desonerem, sejam simples, estimulando a geração de emprego, o pagamento tributário, a formalidade das empresas e o investimento no Brasil. Até amanhã, 21 de abril, você pode conferir um dos grandes símbolos da Páscoa em uma versão inusitada. Um ovo de Páscoa com mais de 20 metros de altura, envolvido por LEDs no Parque do Ibirapuera. A ação é realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo da Prefeitura de São Paulo. Quem passar em frente à estátua de Pedro Álvares Cabral, às margens do Lago do Parque, poderá conferir o projeto. A estrutura está coberta com luzes e no ovo gigante passam imagens e vídeos enviados pelo público. Também são exibidos trabalhos artísticos com grafites. As empresas cada vez mais devem se preocupar com o direito digital. Quais os desafios e impactos?
A advogada Sandra Weber faz uma importante análise. Acompanhe. As empresas hoje, elas procuram, através da tecnologia, diminuir seus custos, ganhar ritmo, acelerar a entrega dos seus produtos. Então, são várias as tecnologias empregadas e isso acaba exigindo, a participação de um profissional qualificado, que de fato entenda tanto de leis quanto da tecnologia para orientar essas empresas a não gastar mais do que o necessário ou contratar aquilo que não é necessário e aí acabar extrapolando o seu investimento e não ter o retorno desejado. Tem empresas que já estão no mercado com todo um negócio já no modelo tradicional, modelo offline, e querem trazer um conforto para os seus clientes. Desde um contrato que deixa de ser físico e passa a ser eletrônico, um canal de atendimento diferenciado. Hoje há várias aplicações já disponíveis no mercado relacionadas à inteligência artificial. Tem empresas já nascem totalmente digital. E nem sempre essas empresas têm essa experiência, ou têm cases no mercado. Então, o profissional ele vem para ajudar, vem para dizer quais são as disposições legais aplicáveis, apoia na elaboração de um termo de uso, numa política de privacidade daquele aplicativo, faz a análise do negócio para verificar se, de fato, pode ser feito de forma online ou não, quais são os percalços, os desafios, apoia na contratação de toda a infraestrutura. Isso é claro que faz aquecer o mercado, seja em prestação de serviço, ou seja, também os profissionais do direito que têm que também se atualizar para prestar esse tipo de assessoria. A Páscoa é considerada a mais antiga festa cristã, pois celebra a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, 3 dias depois de sua crucificação. Aí vão 2 curiosidades sobre a data. O maior ovo de chocolate já feito no mundo foi criado em Bariloche, na Argentina. O ovo possuía 8 metros de altura e 5 metros de diâmetro e foram usadas mais de 7 toneladas de chocolate para a sua produção. O ovo foi repartido entre os habitantes da cidade logo após a certificação do Guinness, o livro dos recordes. Essa você sabia? Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o professor Otto Nogami, que é professor de pós-graduação do INSPER em Economia. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu. Professor, nós estamos com 100 dias do governo do presidente Bolsonaro. Qual é a sua avaliação do lado positivo, do lado negativo e os desafios pela frente? Eu colocaria a coisa de uma maneira um pouco diferente. Na verdade, havia uma expectativa muito grande da sociedade brasileira com relação a esse novo governo, principalmente levando-se em conta esses últimos anos recessivos pela qual nós passamos, que realmente acabou gerando um nível de desemprego extremamente alto, uma queda significativa na atividade econômica. Então, a sociedade como um todo, a população, o empresariado, depositava votos de confiança nesse novo governo. Só corroborando com isso, a nossa pesquisa mensal da Datafolha, SIMP, demonstrava que 78% dos empresários tinham uma expectativa positiva no início desse ano. Sem dúvida, e essa expectativa positiva é que dá o alento à sociedade. Porque à medida que o empresariado tem uma expectativa positiva com relação ao governante, ele começa a ter uma predisposição de planejar o futuro, planejar novos investimentos, ampliar a sua capacidade de produção. Mas à medida que o tempo foi passando, os dias, as semanas, os meses, o que a gente percebe? A gente percebe um certo grau de inanição do governo. Todas aquelas promessas feitas, mais contundentes, acabaram não saindo do papel. E isso acaba desgastando o ânimo da sociedade. Tanto é que os indicadores mais recentes mostram a queda da confiança do consumidor.
E esse é um dado importante, porque... Não só do consumidor. Não, mas principalmente do consumidor, porque o consumidor, quando ele começa a perder a confiança, ele começa a postergar compras, por exemplo, de bens duráveis, que acabam afetando a indústria. Sim. Aí, por consequência, o empresário também começa a ter uma queda nas suas expectativas, baixa a sua confiança, posterga investimentos, posterga a contratação. Então, na verdade, nesses 100 dias, o que a gente está observando? Um retrocesso. Não um retrocesso em termos de medidas, não. É um retrocesso da atividade econômica. Tudo aquilo que a gente esperava, né, que fosse melhorar, estamos vendo que não vai melhorar no curto prazo. Então, o desânimo começa a imperar e aí, então, ficamos aí na dependência de alguns programas importantes, programas de choque do governo, como, por exemplo, a reforma previdenciária. Né? Que está no bojo de tudo aquilo que o governo tem que fazer como sua lição de casa para tentar, nesse processo de reforma fiscal ou reforma das contas de governo, né, melhorar a condição de capitalização da nossa economia e a retomada dos investimentos. Agora, só a reforma da Previdência não é a solução do Brasil. Não é a solução. É um pedaço que sinaliza para a sociedade, para os investidores, que o país tem governo, que o país tem base de sustentação e que pode atrair investimentos e a confiança futura. Ou essa análise... Não, essa análise está perfeita. Por quê? Por que a Previdência é tão importante? Porque a gente não pode esquecer que se nós pegarmos a Previdência Social, ela consome 48% da receita líquida do governo. 48%. Se nós juntarmos a folha de pagamentos do governo mais encargos, são mais 24%. Ou seja, vamos colocar assim, só com pessoal, o governo despende 72% da receita líquida. Ou seja, o que acaba sobrando efetivamente para aquilo que é necessário? Os investimentos públicos direcionados à educação, direcionados à saúde, segurança e mobilidade. Que são 4 elementos importantes, né, ditos bem-estar, para quê? Para dar competitividade à nossa economia, melhorar a produtividade do trabalhador, coisas que nós acabamos perdendo nos últimos anos, talvez até perdemos nas últimas décadas. Agora, se o senhor tivesse sentado nesse exato momento com o presidente da República, com o ministro da Economia, enfim, com as autoridades que mandam no país, qual seria a sugestão que o senhor daria para a mudança desse cenário? E o que eles acertaram, o que eles fizeram nesses 100 dias que foi correto? Além dessas questões que envolvem a reforma da Previdência, por exemplo, uma coisa que eu colocaria à frente, ou colocaria à frente deles, seria as questões microeconômicas, ou seja, aquelas questões que dizem respeito às empresas. A gente não pode esquecer que, principalmente, pequenas, médias empresas, pequenas e médias empresas, elas, na verdade, representam o esteio da sociedade. É o mercado interno. É o mercado interno, é onde efetivamente se gera emprego, sim, onde se cria atividade, onde se... aquela base, né, do setor produtivo da economia. Então... Ele compra do grande e vende para o grande. Exato. E sustenta a economia. Exatamente. Então, toda vez que nós analisamos as mais importantes cadeias de produção, a gente observa exatamente a pequena, micro e média empresa lá na base. Sem dúvida. Então, esses são os reais geradores de emprego, não a grande empresa. A grande empresa, ela agrega tecnologia, claro, ela tem um contingente de colaboradores grande. São importantes. São importantes, claro, mas não tão significativos como lá embaixo na base. Sem dúvida. A base é a micro. Exato. Então, o que falta? Falta um direcionamento ou um balizamento com relação ao futuro para essas empresas. Sim. Né? Para quê? Para que elas possam melhorar a sua competitividade, melhorar a sua condição de produção, efetivamente contratar mais mão de obra. Sem dúvida. Né? Mas nesse momento... Nesse momento já não vê absolutamente nada. Então, enquanto as contas públicas não forem resolvidas ou solucionadas, tá? Essas pequenas, grandes ações, tá, acabam sendo postergadas. E quem acaba sendo o maior prejudicado? O trabalhador, esse pequeno, médio, microempresário.
Sem dúvida. Né? Ou seja, estamos tirando toda a capacidade de efetivamente estimular o empreendedorismo. Que nesse momento passa por um momento terrível. Nós tivemos no início desse ano, dados da Receita Federal, mais de 520 mil empresas em todo o território nacional excluídas do Simples. Pois o é. que significa ou foram para a informalidade ou fecharam. Exato, porque é muito mais fácil hoje no Brasil, e aí nós estamos falando um pouquinho da questão tributária, para o pequeno empresário muitas vezes é muito mais interessante e talvez muito mais rentável, vamos colocar assim, atuar na informalidade do que na formalidade. Mas se não é a solução do país. Não é, claro que não é. E o país precisa olhar para esse micro e pequeno não como fonte de arrecadação, Pois é. mas como geração de emprego. Ou seja, a estrutura tributária acaba destruindo esse pequeno empresário. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Sem então, dúvida. esses são os grandes problemas que norteiam a nossa economia. Então, eu colocaria como prioridade numa agenda, exatamente, lógico, não estou descartando a importância de outros grandes projetos, Claro. mas a atenção para a base produtiva do país. Focando para a base produtiva e presumindo que o governo vá dar atenção a essa base. Quais seriam os grandes projetos que poderiam correr em paralelo na sua visão, professor? Até onde eu sei, já existe um movimento no sentido, por exemplo, de liberar as importações de máquinas e equipamentos industriais. Né? Para quê? Para poder trazer essa tecnologia que existe no resto do mundo Sim. para dentro do nosso país. Sim. Então, à medida que nós temos aí barreiras protecionistas, principalmente com relação a equipamentos, né? Essa defasagem, né, de competitividade nossa com relação aos outros países do mundo, vão se distanciar cada vez mais. Né? Então, esse é um aspecto importante, porque veja, se nós analisarmos aí os últimos anos, as últimas décadas, houve uma inversão na nossa pauta de exportações. Nós éramos exportadores de produtos manufaturados. Sim. Hoje a predominância é o quê? Produto agrícola. Não que ele não seja importante. Ele é, né? Mas a importante. falta de atenção ao setor produtivo da economia está fazendo com que exatamente ao longo do tempo perdemos essa competitividade. Agora ela tem que ser retomada. Tem que ser retomada, urgentemente, diga-se de passagem. Nesse cenário todo da economia, existem megaprojetos que também precisam ser implementados. Pelas prioridades, quais que o senhor diria que são os mais importantes? Bom, aí vai no bojo, né? Vai todo um conjunto de medidas importantes. Então, por exemplo, além da questão previdenciária, nunca vou deixar de descartar isso, Claro. tem a questão da reforma tributária, tem a questão da reforma administrativa do Estado e retomar todos aqueles projetos de pesquisa e desenvolvimento. Sim. Praticamente Sem dúvida. 2 décadas, tema que ficou totalmente à margem de toda a gestão pública. Né? E, o mais importante também, a reaproximação da universidade da comunidade. Sem dúvida. Né? E eu acho que esse é o canal de comunicação importante. Para quê? Para que novas tecnologias possam ser desenvolvidas, novos modos de produção, novas ferramentas. Sem dúvida. Professor, nós temos dito que se a gente tivesse que dizer uma frase para o governo, em nome da micro e pequena empresa, eu diria, nos dê igualdade de condição competitiva. O senhor concorda com isso ou acha isso um sonho? Totalmente. E com apoio efetivo e com recursos públicos, está estimulando o investimento da micro, pequena e média empresa. O senhor acha que esse é um grande caminho para a saída do Brasil dessa crise que estamos vivendo, não de hoje, desde setembro de 2014? Pois à medida que a gente observa esse avanço da tecnologia, o que a gente acaba percebendo? Que o pequeno, microempresário, ele fica meio que de escanteio nesse processo. Sim. Tá? E a atenção do governo acaba se voltando apenas aos grandes. Só que, detalhe importante, o esteio da sociedade está lá embaixo. Exatamente. Então é lá que tem que se dar atenção, o cuidado maior tem que ser dado exatamente a esse grupo de empresários. Tá? Não adianta ficar só olhando as grandes corporações.
É a base da economia. Eu diria até diferente. Uma empresa familiar é tão importante quanto uma grande empresa. Tanto é verdade que se excluíram 520 mil empresas, com uma média de 7 trabalhadores por empresa, que dá mais de 3 milhões e meio de empresas, e aí está a explicação do aumento do desemprego. Claro, sem dúvida que alguma. Ninguém sabe explicar. Mas está aí o número, basta olhar para ele que se tem isso. Posso fazer uma provocação? Deve, por favor. Por que não cercear um pouco, principalmente em termos da realidade brasileira, cercear um pouco a continuidade ou a formação de grandes conglomerados empresariais? Olha, na nossa visão, eles são, todas as empresas, independente do seu porte, ramo, atividade, são muito bem-vindos ao nosso país. Agora, o que nós precisamos é que tudo seja republicano. Ou seja, se ele consegue dinheiro a 1% ao ano, nós queremos dinheiro a 1% ao ano. Se ele consegue a redução tributária, nós queremos a mesma redução tributária. Agora, o que nós temos hoje? Nós pagamos uma tarifa de energia 3, 4, 5, até 10 vezes mais caro do que o eletrointensivo. Então, qual é a nossa grande discussão? Nos dê igualdade de condição competitiva do portão da fábrica para fora. Exatamente. Porque do portão da fábrica para dentro, o empresário brasileiro da micro, da pequena empresa, ele é um gigante, ele é um herói, ele é um sobrevivente. Ao passo que ele não tem benesse nenhuma, ele não tem defesa nenhuma, ele é esmagado em todo sentido. Dando essa igualdade competitiva a ele, o Brasil vai crescer muito mais do que imagina. Porque a competência desses micro e pequenos empresários, apesar de não terem grandes cursos, não serem grandes especialistas da matéria, mas são os grandes esteios da sociedade brasileira, que um dia serão reconhecidos, que já estão sendo, o senhor está reconhecendo e vários outros. E carregam na veia o espírito empreendedor. Exatamente. Então esse empresário, ele não precisa estudar. Exatamente. Ele tem a percepção correta de como o mercado funciona. É isto que o governo precisa começar a fazer e tenho certeza que fará. Agora, para encerrar, qual foi a grande boa medida, se é que o senhor pudesse citar, que o governo do presidente Bolsonaro fez nesses primeiros 100 dias? Um aspecto importante, isso principalmente analisando a performance do nosso PIB, né, do Produto Interno Bruto nos últimos anos, a gente consegue identificar a importância do setor exportador da nossa economia. Apesar de produtos básicos hoje, né, mas principalmente nos últimos 3 anos, foi o setor exportador que ainda permitiu um PIB positivo. Ora, uma grande coisa que eu percebo no atual governo foi buscar resgatar as antigas parcerias comerciais. A reaproximação com os Estados Unidos, que é extremamente importante, na agenda do presidente a visita a outros importantes parceiros comerciais. Que é fundamental. Que é fundamental. Então, na verdade, à medida que vai se estreitando essas relações externas, na verdade nós estamos criando novos mercados para os nossos empresários poderem colocar a sua produção em outros mercados. Que é o que os presidentes de todos os países envolvidos fazem, que é vender a imagem do seu país, os seus produtores, a sua produção. Sem dúvida. Basta olharmos para esses gigantes asiáticos, né, que há 40 anos atrás eram considerados e classificados como países subdesenvolvidos e hoje são detentores da tecnologia de ponta. Professor Otto Nongami, nós agradecemos muito a sua participação, ao seu brilhantismo e ficamos na torcida que o governo federal ouça tudo aquilo que o senhor falou e implemente. E nos dê igualdade de condições competitivas. Eu que agradeço o convite. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento. Com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!